Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando a aula 2 da nossa disciplina de inovação e melhoria contínua e hoje nós vamos abordar o tema o que são processos e qual é o seu papel na organização. Quando eu digo qual é o seu papel na organização, é o papel do processo, dos processos junto à organização, frente à organização. Para a gente iniciar, a gente pode falar aí o que são processos, e quando a gente vai falar de processo, a gente tem uma ideia intangível. Então, os processos, ele de certa forma descreve como são desenvolvidas as atividades na organização. Então, se eu perguntar para vocês o que são processos, vocês vão conseguir me responder de uma maneira rápida, simples, o que é o processo. Na aula 1 nós tivemos aí o planejamento estratégico, vocês aprenderam a fazer o planejamento estratégico e vocês tiveram que fazer um processo para chegar na meta de vocês, para chegarem no objetivo estratégico. Então o processo é aquilo que vai se desenrolando aí no decorrer de algum assunto, de alguma situação. Então, o significado, basicamente, de processo é a maneira de fazer alguma coisa ou um procedimento, um processo de criação. Então, é a ação contínua e prolongada que expressa a continuidade para você realizar determinada atividade. Então, como eu falei, você vai realizar determinada situação, você vai fazer um processo para que você chegue ao resultado. Então, poxa, eu vou agora ter que trabalhar. Então, eu vou fazer todo um processo para sair de casa. Então, eu vou acordar, vou me arrumar, vou tomar banho, vou tomar café, vou até o ponto de ônibus, depois pegar um ônibus, tomar um ônibus, chegar na empresa e começar o meu trabalho. Notem que vocês fizeram um processo para chegar ao trabalho, iniciar o trabalho de vocês. Então, o processo é uma ação contínua e prolongada, tá? E aí a gente sabe que os processos ele tem diversos atores. Então, quando a gente fala em processos, nós temos aí os processos organizacionais, nós temos os processos de gestão, os processos empresarial, processo industrial e também os processos pessoais. Então, quando a gente pensa em processos organizacionais, a gente sabe que uma organização ela tem um processo, né? Poxa, quais são os processos organizacionais? Então, eu tenho um processo de marketing, eu tenho um processo de vendas, de planejamento, e aí eu tenho um exemplo, um processo de gestão. Quais são os processos de gestão? Poxa, tenho ali o setor de recursos humanos, o setor o pessoal da gerência, eu tenho o pessoal do relacionamento, então eu tenho um processo de gestão. Tem um processo empresarial, como que funciona a empresa, qual setor, poxa, eu tenho o setor de recursos humanos, tem o setor de vendas, tem o setor de logística, eu tenho o setor de marketing, então eu tenho todo um processo para que a minha empresa funcione. Processo industrial, a gente pode pensar a fabricação de um produto, por exemplo, eu tenho uma empresa que fabrica seringas, então eu tenho o processo industrial dela, da matéria-prima, de como ela é processada, a matéria, como que ela passa nas máquinas, aí até ela ficar pronta, ser embalada e ser distribuída. Então notem que temos todo um processo também. E os processos pessoais? Poxa, na nossa vida a gente tem os processos para chegar, por exemplo, no nível de maturidade. Então, para que eu chegue no nível de maturidade, eu passo pelo processo ali de quebrar a cara, processo dos estudos, o processo da minha formação de caráter. Então, eu tenho também os processos pessoais. Sabendo disso, nós temos que ver aí desses atores que eu falei, processos organizacionais, processos de gestão, todos esses mecanismos eles têm um desempenho constante, né? Então, poxa, eu tenho um desempenho na área industrial, eu tenho aquela máquina, aquele maquinário que ele vai ter um desempenho constante, né? E todos esses outros atores aí, esses processos organizacionais que eu citei acima. Geralmente eles têm um processo constante. E o único que tem uma exceção aí é o ser humano.
porque o ser humano, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode aí no meio dessa caminhada dos processos melhorar ou piorar. Então, a gente vê que o ser humano ele é o único que pode ter resultados melhores ou piores dentro de um processo. Então, poxa, quando eu estou bem-humorado, quando eu estou motivado, eu estou disposto a fazer algo, poxa, o ser humano ele é o único que tem a capacidade de melhorar ou piorar algo. Como eu falei, poxa, uma empresa que tem uma máquina que fabrica, por exemplo, seringas. Então essa máquina vai produzir 200 seringas a cada 10 minutos e isso vai acontecer de uma forma constante. Se tiver um errinho ou outro, vai ter a manutenção da máquina ali e pronto. O ser humano não. O ser humano ele tem a capacidade de melhorar ou piorar um processo. Então, se eu estou motivado, se eu estou desempenhado e dedicado a algo, eu vou melhorar os meus processos aí. Então, a gente consegue entender o que são processos e a importância dele dentro da organização. Porque uma organização que não tem esses processos, ela acaba falhando, ela acaba se perdendo, ela acaba não tendo um processo de melhoria e inovação contínua, porque ela não seguiu os procedimentos. Então, por exemplo, essa própria imagem que eu deixei aqui do lado para vocês, deixa eu voltar aqui, essa própria imagem aqui diz muito do que a gente pode entender aqui. Então, essa imagem aqui, por exemplo, vamos supor que seja um processo aqui nessa imagem. Então, eu fiz a comunicação de algo, tá? E aí vamos supor que eu passei para se produzir algo na empresa. Poxa, entrou um pedido aqui. Então, qual vai ser o meio de eu avisar os setores? Vai ser por e-mail? Vai ser conversando? Então, eu vou recebi um pedido, vou comunicar o setor de produção, já que a gente está falando de seringa, vou comunicar o setor e o setor vai começar a desenvolver o produto, as seringas, depois ela vai passar por um outro processo, uma nova etapa, depois uma etapa de embalar os produtos, passar pelo controle de qualidade, depois ver o tempo necessário que vai chegar ao meu cliente final. Então, poxa, aqui nós temos todo um processo de algo que nós fizemos na empresa, que foi o pedido de seringas. Então, notem, só para vocês entenderem, que é importantíssimo se ter os processos bem detalhados dentro de uma organização. Tanto é que cada organização tem um setor responsável por alguma coisa. Né? Eu citei setor de recursos humanos, setor de vendas, setor de relacionamento, o setor de produção, enfim, toda empresa tem o seu processo muito bem definido aí, tá? Então, continuando aqui, a gente pode ver quando a gente está falando de processos que quando nós estamos no papel de cliente ou de contribuinte, todos nós estamos num processo de evolução contínua, tá? Então, o que eu deixo para a gente a respeito disso? Quando nós estamos do outro lado, nós queremos produtos de qualidade. Nós queremos produtos que sempre estejam em evolução, que sempre estejam aí melhorando, tendo inovação e melhoria contínua. Então, eu citei nas aulas anteriores, falei a respeito da globalização, que a globalização aí, ela veio para outras empresas expandir as suas vendas em nível mundial, em nível global, né? E nós, como clientes, nós queremos coisas melhores. Por quê? Nós sabemos que hoje em dia todo produto, todo serviço, ele pode ser melhorado. Nós temos um nível de exigência enorme com relação a tudo isso, porque nós sabemos que tudo isso pode melhorar, tá? Porque toda empresa que passa por um processo correto, ela consegue entregar uma demanda, um serviço de qualidade. Tá? E aí eu citei falando da globalização e a gente vê que
com a globalização, fez nos permitir que a gente pudesse ter acesso ao mundo como um todo, né? E às vezes mesmo sem poder tocar. Um exemplo que eu deixo sobre isso é a Disney. Provavelmente nós não conhecemos a Disney pessoalmente, mas nós já vimos através de vídeos como que é a Disney, os parques temáticos, os brinquedos que tem. Geralmente, talvez um amigo nosso foi para a Disney e a gente viu ali no Instagram ele se divertindo, como que funciona. O que isso quer dizer? Que com o avanço, com o processo de inovação e melhoria contínua, a gente pode ter acesso ao mundo como um todo, mesmo sem poder estar ali presencialmente. Tem aí, vamos supor, faça um tour 360 graus de um ambiente. A gente consegue estar ali nele mesmo sem ter o acesso físico. Então a gente vê que todo o processo ele traz o auxílio para a gente quando ele é bem feito e bem realizado. Outra questão também que a gente pode parar para pensar aí, que essa forma de processo fez nós analisarmos muito bem as empresas. E talvez eu possa fazer a seguinte pergunta para vocês aí. Qual é a área que pode ser considerada como mais importante da empresa? Se eu parar e falar para vocês, poxa, qual é a área que você acha que é a mais importante da empresa aí? Que você pode falar que é o coração da empresa. Pense aí uns segundinhos aí para a gente seguir o nosso raciocínio. Poxa, a gente pode ver que talvez você possa ter falado, poxa, professor, a área mais importante da empresa é a área de vendas, porque sem o setor de vendas, a empresa não vai vender e não vai funcionar. Aí, de repente, você vai falar, poxa, professor, a área mais importante com certeza é a área da logística, porque sem a logística, a empresa não vai entregar os produtos. Ah, não, professor, a área mais importante é a área de recursos humanos, porque sem ter a gestão das pessoas, a empresa não vai funcionar. E aí eu digo para vocês que com os avanços nos processos organizacionais e com o avanço de inovação e melhoria contínua, a resposta é simples. O coração da empresa é a gestão eficiente de todos os processos que a compõem. Por quê? Para você falar que a área mais importante da empresa é só a área de vendas ou só a área de marketing, não é válido hoje. Porque a área mais importante da empresa é a gestão eficiente de todos os processos. Se eu não tiver bem detalhado e definido ali o que desde a área dos recursos humanos até a área de manutenção de equipamentos, ou da área da limpeza até a área da gestão, e eu não ter todos os processos muito bem detalhados, a empresa ela não vai funcionar bem. A empresa precisa que todas as suas áreas, todos os seus processos, eles sejam eficientes. Então, a área mais importante da empresa é a gestão eficiente de todo o processo da organização, tá? E aí, diante disso, ao se colocar um foco maior em processos, se está reconhecendo e concedendo uma maior importância aos clientes ou contribuintes. Então, sendo isto uma consequência do tempo de mudança em que vivemos. Então, como eu falei, a maior importância está nos clientes, nos contribuintes. Hoje, nós estamos aí passando por processos, estamos sendo mais exigentes. Nós somos pessoas exigentes. Poxa, eu quero um serviço de qualidade. Se me entregar o X, eu quero que seja X. Por quê? Eu sei que se a empresa fazer todo o processo certinho, eu tenho um serviço de qualidade. Então, com essa mudança, com a globalização, nós queremos serviços melhores e serviços mais corretos aí, tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido acerca aí dos processos, para a gente entender um pouquinho, para a gente avançar agora no nosso conhecimento. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os macroprocessos, tá? Os macroprocessos,
ele pode se representar o que faz uma organização. Então, geralmente as atividades que nelas são executadas. Então, quando a gente vai fazer um macro processo, nós temos aí algumas atividades. Então, poxa, como que é um macro processo? Vamos lá. O macro processo, ele inicia com o surgimento de uma necessidade de um cliente, tá? Pode ser interno ou externo, e ele finaliza o seu completo atendimento. Então, para a gente entender, eu separei essa imagem aqui para a gente visualizar como que funciona um macro processo aí, tá? Então, esse símbolo aqui, a gente vê que nós temos aqui ó, o planejamento, tá? A estratégia, planejar a estratégia, e a gente falamos na aula passada de planejamento estratégico. E aqui nós temos um macro processo, então, falando de vendas. Então, como que funciona? Eu tenho aqui o processo de vender e de entregar. Mas não é só vender e entregar. Dentro desse meio, eu tenho todo um macro processo. Então, para me vender aquilo para me entregar aquilo que eu vendi, eu preciso passar pela etapa de comprar os componentes, tá? Para se realizar o produto, para se fazer o produto, montar o produto e depois entregá-lo. Então eu tenho todo o macro processo aqui para a gente entender. E aí no meio disso tudo, eu tenho que gerir recursos humanos, então eu tenho que gerir as pessoas que estão aqui dentro, tá? E administrar as finanças. Então eu tenho que administrar a questão financeira de todo esse meu produto para que eu tenha uma boa entrega. Então isso basicamente é um macro processo. Então o macro processo tem a necessidade quando tem ali um cliente interno e externo, e aí eu finalizo o seu atendimento. O cliente precisa de um produto, eu vou vender, mas eu preciso passar por um macro processo, tá? Então é basicamente isso, um macro processo. Para a gente evoluir, quando a gente vai fazer um macro processo, nós precisamos ali distinguir o tempo desse macro processo. Então, quando a gente vai vender um produto, nós temos o tempo de fazer essa venda. Então, a gente pode ver aqui que quando a gente vai detalhar no macro processo, nós temos o tempo dele. Então, a gente pode ver aqui que quando eu vou vender um produto, eu tenho o tempo certo de fazer isso. E quando a gente vai fazer a questão do tempo ou do macro processo, nós temos que sempre utilizar o verbo no infinitivo. Então, poxa, eu vou vender o produto, verbo infinitivo, planejar, visitar e fechar o pedido. Então, eu vou vender algum produto, então eu vou planejar as vendas dele. Poxa, qual é o tempo para planejar essas vendas? Poxa, 2 dias, por exemplo. Qual é o tempo de eu visitar os meus clientes para me vender o meu produto? É 2 dias também. Qual é o tempo de eu fechar esse pedido? Poxa, eu consigo fechar esse pedido certinho, colocar em sistema em 2 dias também. Então, notem que para mim fazer um macro processo, eu tenho que planejar o tempo dele. Então, quando eu vou planejar, eu uso sempre no verbo infinitivo. Então, eu vou planejar, visitar e fechar o pedido, sempre no verbo infinitivo, tá? Então, isso também faz parte de um macro processo. E aí a gente entra nessa questão do mapeamento de processos, que é algo fundamental e extremamente viável quando a gente fala de inovação e melhoria contínua. E para a gente entender o que é mapeamento de processo, eu deixei aqui 2 termos para a gente entender, tá? Que é mapeamento de processo, é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem o processo ou outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. E aí, essa prática pode ser feita para atingir diferentes objetivos. Então, compreender os processos e entender como funciona o processo na prática. Então, vocês tiveram aí o seu planejamento na aula 1. Poxa, eu fiz um planejamento estratégico, eu tracei as minhas metas e meu objetivo estratégico. Tá,
Para fazer isso, eu fiz, de certa forma, um mapeamento. Vocês colocaram ali o plano de ação A, plano de ação B e plano de ação C. Então, vocês fizeram, de certa forma, um mapeamento do processo para vocês chegarem no objetivo final. E para a gente entender, vamos supor que eu quero comprar um cheeseburger, vai. Então, eu vou ligar ali, estou na minha casa, ligo e faço o pedido para mim, porque eu quero um cheeseburger. Então, liguei na hamburgueria, fiz o meu pedido e depois de um determinado tempo, esse cheeseburger chegou para mim e eu consumi ele. Tá, então vamos fazer um mapeamento dessa hamburgueria, só para a gente entender como que funciona o mapeamento de processos? Então, vamos mapear. Poxa, primeira coisa, o que eu fiz? Eu liguei na hamburgueria. Então, a primeira situação que vocês estão vendo aqui, eu fiz a solicitação do pedido. Então, a hamburgueria teve a sua atendente lá, a atendente foi, atendeu a minha ligação e anotou o meu pedido. Então, a primeira etapa, ela anotou o meu pedido ali, o que eu queria, os itens que eu queria. Depois, a próxima etapa, o que essa atendente fez? Ela fez ela colocou lá na cozinha o pedido, olha, pedido tal. Então, lá no setor, lá na cozinha, eles começaram a fazer a separação dos ingredientes. Então, poxa, esse lanche vai isso, aquilo. Eles fizeram a separação dos ingredientes. Depois de feita a separação, a próxima etapa é o preparo. Então, poxa, eu já fiz a solicitação, a atendente recebeu a solicitação, foi para a próxima etapa lá na cozinha, a separação dos ingredientes, e a outra etapa é o preparo. Então, eles começaram a preparar o meu pedido. Fizeram um cheeseburger, montaram, colocaram na caixinha lá e deixou disponível para entrega. E o que aconteceu? O motoboy pegou o pedido, o motoboy colocou lá e trouxe até a minha residência. Então a gente, olha só, fez de uma forma simples o mapeamento do processo de venda de um cheeseburger de uma hamburgueria. Basicamente, é isso que você faz quando você vai mapear um processo. Então veja que nós tivemos um mapeamento aqui. Eu mapeei como que é feita a entrega de um pedido de um cheeseburger de uma hamburgueria. Então isso é um mapeamento de processos. E geralmente as empresas, quando vão mapear um processo, elas usam um fluxograma. Geralmente é esse fluxograma aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, nesse fluxograma tem as etapas, cada símbolo aqui que vocês estão vendo, essa maneira retangular, essa outra maneira aqui, cada símbolo ele representa uma situação. Então aqui, por exemplo, esse símbolo representa a situação de sim ou de não, e assim sucessivamente. Tá? Eu não vou entrar a fundo aqui a respeito do fluxograma, mas eu quero dizer que a maioria das empresas elas usam este fluxograma aqui, tá? Para se fazer um mapeamento de processos. Então, eu expliquei para vocês basicamente aqui como funciona um mapeamento de processos e vocês visualizaram como que nós fizemos rapidamente. O que isso tudo quer dizer, pessoal? Que é importantíssimo nós termos essas ferramentas que eu passei aqui nesta aula para que a gente tenha inovação e melhoria contínua. A melhoria ela é contínua. Então, sempre nós temos que ter as ferramentas para ter melhoria contínua. Então, poxa, eu tendo um mapeamento de processos, eu conseguir fazer um fluxograma da minha empresa, do setor que eu trabalho ou que eu vou trabalhar, é totalmente viável, é totalmente válido e você vai muito mais à frente. E por isso que nesta aula é importante nós falarmos de processos, né? E da importância dele nas empresas. É que nós não estamos tendo aula presencial, senão agora a gente
nós iríamos bater um papo. Eu poderia perguntar para vocês aí em que cada um trabalha, em qual é a empresa, e nós poderíamos bater um papo aqui. Você poderia falar para mim: poxa, professor, eu trabalho na empresa na área de farmácia, eu trabalho em um hospital e eu trabalho em uma área administrativa. A gente poderia bater um papo aqui e eu poderia falar para vocês, né? Poxa, vamos fazer agora um mapeamento aí do hospital que você trabalha. Mas faça só do seu setor. Então, poxa, a minha função no hospital é esta. Então, poxa, faça um mapeamento. Ah, minha função na farmácia é essa aqui. Poxa, para mim ter para que a loja tenha esse produto, quando eu vendo ele, quando eu disponibilizo ele, qual foi o processo que aconteceu aqui? Poxa, eu fui, entreguei ao cliente esse produto, mas da onde eu peguei ele? Tá, peguei ali na gôndola, ali disponível na vitrine. Tá, mas quem colocou ele aqui? Poxa, foi o setor de estoque. Ah, então quem colocou lá no estoque? Ah, a empresa buscou um fornecedor. Poxa, buscou um fornecedor. Então, a gente pode mapear os nossos processos, onde nós trabalhamos. E depois eu peço até para que vocês possam fazer essa reflexão. Faça um mapeamento do processo produtivo aí do seu trabalho, só do seu setor, ou só da sua função. A quem você atende, a quem você responde, o que você faz, qual é o tipo de produto ou serviço que você faz, e você vai conseguir fazer um mapeamento aí, tá? Então é fundamental nós termos os processos muito bem definidos, sejam empresariais, sejam pessoais, mas eu trouxe essa aula aqui para que a gente entenda a importância, para que a gente tenha sempre inovação e melhoria contínua. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, é só me procurar, que a gente bate um papo, a gente conversa um pouquinho a mais, tá? Para a gente melhorar o nosso entendimento. Para finalizar, eu deixei 3 questões aqui, desta vez pelo link. Então, a primeira é por que é importante realizar processos na organização? A segunda questão, descreva o que é um macroprocesso. E a terceira questão, o que é um mapeamento de processos e qual é a sua importância. Então, vocês realizando essas três questões aí, respondendo para mim, eu creio que a gente já vai conseguir melhorar o nosso entendimento. Tá bom, pessoal? Eu agradeço por hoje, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.